Olá, o Brasil e o mundo na sua tela. Começa agora o Entrevista Record Mundo. Nosso assunto hoje é o mundo do esporte. Faltam 32 dias para começar o maior evento esportivo do ano, o Pan-Americano de Guadalajara. A partir do dia 14 de outubro, a Record e a Record News vão exibir ao vivo e com exclusividade os Jogos no México. O evento vai até o dia 30 de outubro. Vai contar com a participação de mais de 200 profissionais da nossa emissora. Eu vou estar lá com um grande time de comentaristas, narradores, produtores, editores, para levar até você mais de 12 horas de transmissão todos os dias. Nessa edição dos Jogos Pan-Americanos, 42 países participarão, com cerca de 6 mil atletas, e o Brasil terá a terceira maior delegação dos Jogos. O nosso Comitê Olímpico já inscreveu 532 atletas para Guadalajara. Esse número ainda pode aumentar até o início da competição. Entre os vários nomes que nos representarão no PAN estão César Cielo, Maureen Maggi, Daiane dos Santos, entre outros. Para analisar as chances dos nossos atletas e a importância do evento, nós convidamos 3 nomes do time olímpico da Record que vão estar em Guadalajara. Eu recebo aqui o nosso Oscar, no estúdio em São Paulo. Oscar, seja bem-vindo. Você que participou de tantos, participou de Olimpíada também. Obrigado pela presença. Obrigado, é um prazer. Muito bem. Também está com a gente no estúdio do Rio de Janeiro o narrador e apresentador Maurício Torres, que vai comandar muitas das transmissões da Record e da Record News. Maurício, seja bem-vindo. Você também que tem experiência nesses eventos importantes, mundiais, né? Eventos do esporte brasileiro. E também ainda a participação de Robson Caetano, do Rio de Janeiro, que vai analisar as chances dos 62 nomes do atletismo brasileiro, principalmente, e o Robson, que também entende de outros esportes, depois de tantos anos e tantas transmissões. Eu queria agradecer a presença deles lá no Rio e, direto do México, uma conversa com o repórter Bruno Piscinato, que já está em Guadalajara há mais de 2 meses, já vive o clima da competição. Então, daqui a pouco a gente vai conversar também com o Bruno. Antes de começar, acho que o Oscar vai gostar desse começo aqui. A gente vai falar do basquete, que depois de 16 anos, a seleção brasileira masculina vai estar numa Olimpíada em Londres. A vaga foi garantida na vitória no final de semana no jogo contra a República Dominicana. Aí, galera! Todo mundo quieto aí, todo mundo quieto aí. Esse ônibus aqui, ó, vai para Londres. Bom, esse ônibus, claro, não vai para Londres, mas os passageiros dele com certeza estarão nas Olimpíadas. Heróis de uma conquista difícil, superando adversários dentro e fora das quadras. Na partida decisiva, o ginásio polideportivo de Mar del Plata, na Argentina, estava todo na torcida pela República Dominicana contra o Brasil. Foi uma alegria enorme poder calar a boca deles. O sonho de participar das Olimpíadas 16 anos depois virou realidade. Vitória do Brasil, 83-76. Foi um momento muito feliz, né? Está sendo um momento muito feliz, uma coisa que a gente estava atrás faz tempo. O Brasil precisa dessa Olimpíada, o basquete do Brasil precisa, o povo brasileiro precisa ver a gente lá. Voltar para as Olimpíadas acho que é um sonho para qualquer um. A geração de Rafael Luz assistiu ainda criança a última vez que o Brasil participou de uma edição dos Jogos, lá em Atlanta, em 96, com a geração de Oscar. O Brasil conquistou o vice-campeonato no Pré-Olímpico das Américas, perdendo para a Argentina na final. Mas aqui, neste momento, o que menos importava era o resultado do jogo. O Brasil já tinha conquistado a vaga em Londres e podia comemorar, 16 anos depois, a volta aos Jogos Olímpicos. E a gente tá muito feliz do que a gente passou, todo o esforço que a gente fez para chegar nesse momento e conseguir essa vaga. Então, agora é só comemorar e deixa lá que o pessoal já está comemorando. Vai lá, Marcelinho, comemore bastante. O coração da torcida brasileira já embarcou com a seleção de basquete rumo a Londres em 2012. Muito bem, esse time conquistou a vaga para Londres, né, Oscar? Emocionante, né? Heróico, emocionante e um feito histórico, já que o Brasil não ia para 3 Olimpíadas, 4 pré-olímpicos. Então os meninos estavam sempre cada vez mais pressionados. Quem coordenou toda essa pressão e ajudou muito, nosso time foi o Manhano, técnico argentino. Esse é o único defeito dele. Mas o cara é um fenômeno. O cara veio para o Brasil e coordenou tudo. Botou os meninos para treinar sério mesmo, 2 meses se arrebentando de treinar. Colocou foco na seleção brasileira. Quando ele não deixa o cara ir com o microfone lá no tempo, ele está certo. Porque eu quero falar o que eu quero. Se eu xingar lá, vão ficar com raiva de mim. Não quero. Tá certo. Quando não vai
jornalista no treino, não pode, o treino é secreto. Tá certo, tá certíssimo. Esse cara foi campeão olímpico e vice-campeão mundial com a Argentina. Foi roubado no Campeonato Mundial. Argentina. Ou seja, ainda bem que ele não está mais na Argentina, porque ele classificou o Brasil nesse feito histórico maravilhoso. E essa turma do basquete que conquistou o direito de ir para a Olimpíada de 2012 vai estar toda no Pan-Americano de Guadalajara também? Eu espero. Eu não quero ter que comentar uma convocação de Leandrinho e Nenê. Felizmente, o Anderson Varejão, que já teve problemas no passado, aprendeu e está jogando sempre na seleção. Ele não foi nessa porque ele se machucou sério. Seriamente. Mas 6 meses de reabilitação. Mas ele foi nos treinos. Ele estava lá apoiando a seleção. A NBA liberou para você jogar onde você quiser. Tem greve lá. Liberou. O Leandrinho veio para o Brasil, manda por e-mail a dispensa. Por e-mail. Vai lá, fala com o técnico. Você já viu isso, Oscar? Já tinha acontecido isso? Não peça dispensa. Vai lá conversar. Fala, amanhã eu tô com dodói. Tá doendo minha mão. Ninguém vai me enganar nessas histórias. Não vai mesmo. 32 anos joguei basquete. Joguei de mão quebrada. De mão quebrada mesmo, em 2 lugares. Mão direita do chute. Aí, em vez de ir lá não falar com o manhã, olha, eu posso ficar treinando. Eu posso colaborar, de repente, ficando no banco. Eu posso colaborar jogando 3 jogos, 1 jogo. Então esses dois você acha que não deveriam ir pro Não, e pior, o Leandrinho foi pego agora, jogando no Flamengo, e no dia do jogo importante do Brasil ele estava numa balada. Não tenho nada contra vocês se divertir, mas no dia do jogo do Brasil, que você não vou dizer a palavra certa, ele não está dando a menor bola para isso. E o Nenê está lá nos Estados Unidos. Onde está o Nenê? Onde está o Nenê? Agora, pelo jeito não fizeram tanta falta, né? O Brasil conseguiu a vaga. Não fez assim, falta nenhuma, porque com certeza eles jogando, eles talvez quisessem ser protagonistas, coisa que eles não são. Eles jogam na NBA passando a bola para um cara franquia. Aí vai querer chegar no Brasil e ser protagonista? Não, senhor, meu amigo. Aí talvez não desse certo. O Maurício, enquanto você falava aí, o Maurício Torres dava risada. E Maurício, você concorda com essa análise do Oscar sobre a nossa seleção de basquete? Conquistou esse feito heróico de estar em Londres. Ele acha que não tem que ir. Esses dois que não foram, né, o Nenê e o Leandrinho, não tem que estar na convocação para o Pan-Americano. Salve, Rodrigo, Oscarzinho, Robson, Piscinato em Guadalajara. Olha, além disso tudo que o Oscar falou com muita propriedade, tem mais o seguinte, o grupo está muito fechado. Essa é uma velha expressão, surrada, castigada, que a gente traz do futebol. Em outros esportes também se usa, mas tem essa história do grupo, sim. Como o Oscar disse, 2 meses jogando no Paraná, se preparando, indo com esse foco bem ajustado, e que, por sinal, um início um tantinho claudicante na Copa América, mas, mais do que tudo, trazer nesse momento agora, depois de ter ruído o osso, agora de comer aquele filezão que é ir a uma Olimpíada, trazer o Nenê, o Leandrinho, vai tirar quem? E se você tirar A e B, que tipo de repercussão isso vai trazer? Que prejuízo isso vai trazer para a harmonia desse grupo que está tão fechado? Também acho que não se deve trazer nem Nenê, nem Leandrinho, e mesmo o Varejão, ficou fora porque estava contundido. Eu fico sempre na dúvida sobre se vale a pena mexer nesse grupo que encaixou tão bem na Copa América e deu no que deu. Uma vitória espetacular contra a Argentina e uma vitória também espetacular contra a República Dominicana, que foi a grande decisão. Com relação à decisão do título, o título dessa Copa América era uma vaga para a Olimpíada do ano que vem. Então, fechando aqui o raciocínio, não levaria nenhum dos 3. Oscar, só para a gente repassar para o telespectador que não acompanha tão de perto o basquete, quais são os grandes nomes do nosso time que deve estar em Guadalajara, dos nomes que devem estar em Guadalajara? O Marcelinho, o Thiago, há outros destaques nesse time atual do Brasil? Quem mais que você destacaria? Sim, o Marcelinho é um cara que mete as bolas decisivas, pelo menos foi meu jogador no Rio de Janeiro, e o time sabia que ele vai arremessar as bolas decisivas e vai meter. Na seleção brasileira, várias vezes ele fez isso. Emblemática a vitória nossa contra a Turquia em 2002, na última bola do Marcelo. Ele podia passar a carreira toda sem jogar uma Olimpíada. Seria terrível. Dá uma olhada nisso. Espero que ninguém corte o Marcelo como um prêmio para esse cara. Esse cara tem um coração grande, é bom e não vai para trás, ele só vai para frente. 36 anos, né? 36 e era a última chance dele, né, Oscar? Exato, a última chance dele. Ele tem que ir por reconhecimento. Agora nós temos um líder hoje, não tínhamos líder. O Marcelinho Huertas se descobriu um líder.
O tempo todo ele está falando com os jogadores, está ouvindo Manhano, dá bronca nos caras, elogia os caras. Nós não tínhamos líder. Nesse torneio ele se revelou um líder. E sem líder você não vai a lugar nenhum. Nós não tínhamos líder de verdade no passado. Agora nós temos, é o Marcelinho Huertas. Além do que, temos esse menino Rafael, sei lá esse sobrenome que ninguém consegue dizer. O Maurício pode ir treinando. Maionese. Ele tem nome de maionese. Então o Rafael Maionese... Eu estou treinando ainda. Hofmeister. Tem muita consoante. Ele foi descoberto. Ele joga na Europa. Ele não é um menino, ele é um jogador profissional na Europa. Tem muitos jogadores bons nessa seleção. E eu espero que fiquem todos eles. E que entre só o Varejão se tiver que entrar. Muito bem, a gente vai falar mais um pouco de basquete, mas vamos passar para os outros esportes. Essa é a maior delegação brasileira a sair em busca de medalhas. Nós vamos assistir uma reportagem do Bruno Piscinato e saber qual é a prova em que nós vamos competir diretamente com os mexicanos. O Brasil veio hastear bandeira. Uma delegação do Comitê Olímpico Brasileiro está em Guadalajara para fazer a inscrição dos atletas que garantiram vaga para o PAN. 532 nomes estão confirmados, mas essa lista ainda pode crescer um pouquinho. Será a maior delegação que já saiu do Brasil para uma competição esportiva. Cerca de 800 pessoas, acho que comporão essa maior delegação da história brasileira. Quantidade e qualidade. Nomes consagrados como César Cielo, Maureen Maggi e Daiane dos Santos estarão brigando por medalhas. Força máxima para esse que promete ser o maior PAN da história. Além disso, em 12 esportes, os atletas podem se classificar para Londres no ano que vem. Um dos esportes onde a vaga olímpica vai estar em disputa são os saltos ornamentais. E nesse caso o Brasil vai ter que brigar com os favoritos donos da casa, que já treinam em Guadalajara. O técnico da seleção mexicana diz que vai ser uma competição dura entre Brasil e México. México e Brasil vai estar muito pegado. Record, a emissora oficial do esporte olímpico no Brasil. Bom, Maurício, a gente deu uma passada rápida aí na reportagem do Bruno Piscinato. Então eu queria que o Robson Caetano ajudasse a gente. Ele que conhece bem, eu sei que o Robson está sempre ali ao lado das pistas, acompanhando o Troféu Brasil, as competições, às vezes até de menos renome, né? Ele está sempre acompanhando para se atualizar sobre a equipe de atletismo brasileira. Então, Robson, além dos nomes conhecidos ali da Maureen e de outros que a gente conhece, quais são os nomes e quais são as modalidades no atletismo em que o Brasil pode fazer bonito aí no Pan-Americano de Guadalajara? Eu acho que o Brasil hoje está indo com uma delegação muito forte. Veio do campeonato mundial com muita força. Tivemos aí uma pequena decepção com a Maureen Maggi, que acabou não saltando muito bem por conta da ansiedade. Mas nós temos a Fabiana Moura, que realmente se encontra numa fase muito boa. Há ainda uma dúvida se ela vai estar competindo ou não por conta de compromissos que ela tem com a Liga de Diamante, que é uma liga que requer a atenção do atleta. E uma competição milionária, né? É uma competição que requer assim, realmente uma atenção especial do atleta. Mas a Maureen Maggi está convocadíssima, está assim, querendo muito o tricampeonato pan-americano. A Keila Costa, o Bruno Lins, que voltou depois de 2 anos de estar ausente por conta de um incidente, por conta do doping, voltou muito bem no Campeonato Brasileiro, foi à final do Campeonato Mundial na prova dos 200 metros e ficou, a alegria tomou muito conta dele e com isso ele acabou perdendo um pouco o foco na final, mas para o Pan-Americano vai estar muito bem. Sandro Viana, Nilson, enfim, nós temos uma equipe que tem, tanto no campo quanto na pista, excelentes atletas que podem compor e vão compor a melhor delegação que já foi para os Jogos Pan-Americanos da história. Robson, só para não deixar na dúvida, aí a Maureen está confirmada. Quem não está confirmada é a Fabiana, é isso? A Fabiana Moura, no momento, ela ainda não está 100% confirmada. Existem alguns detalhes que devem ser acertados, afinados aí junto com o técnico dela, que é o Elcio Miranda, mas a Maureen Maggi está confirmadíssima. Ela quer muito estar nos Jogos Pan-Americanos. É a principal meta da Maureen Maggi, que, por conta da ansiedade, acabou não saltando muito bem no Campeonato Mundial. E, como eu digo, ela estava pronta para vencer o Campeonato Mundial. Ela iria saltar ali na casa entre 6,90 e 7 metros, está pronta para isso e vai conseguir fazer isso com toda certeza nos Jogos Pan-Americanos, porque ali ela focou o trabalho dela. E como disse muito bem o Oscar, todo o trabalho do atleta ele tem que ser feito de acordo a chegar no seu ponto máximo naquela competição. E ela está passando por um momento de chegada, de reta final, de lapidação final para chegar muito bem nesses Jogos Pan-Americanos. E a Maureen, Rodrigo, ela pode entrar para um clube exclusivíssimo, hein? A primeira medalha de ouro dela, quando ela aparece
para o esporte mundial em 99, em Winnipeg. Deixou de ir a Santo Domingo por conta do episódio do doping, aquela história da pomada, o clostebol era a substância. Volta a ser medalha de ouro em 2007 no Rio de Janeiro e pode chegar agora em Guadalajara ao tricampeonato pan-americano, algo que só conquistaram Ademar Ferreira da Silva, Eronil de Araújo, quem mais? Marcelinho Machado. É muito seleto, é um grupo muito pequeno, exatamente. Marcelinho Machado, o basquete também, o basquete brasileiro é o atual tricampeão de basquete masculino. A Malrem pode entrar para um clube seletíssimo e estão na torcida, né? E tem toda a chance do mundo de conseguir essa terceira medalha de ouro. Oscar, você participou de quantos Pan-Americanos, além daquele? 2 só, somente 2. Infelizmente, somente 2, porque eu chegava sempre no final e muitas vezes o PAN, ele combinava que eu estava em atividade na Europa. Assim é mais difícil, bem mais difícil. Mas teve aquele inesquecível, né, de Esse 87, inesquecível eu não né? trocaria por nada. 87, por a nada. vitória contra... Para os mais jovens, vamos contar, né, Oscar? Vamos contar, vai. Eu digo a gente, porque eu torci também ali na frente da televisão. O Brasil ganhou dos Estados Unidos, lá dentro dos Estados Unidos, né? Foi uma vitória em Indianápolis. Primeira vez que os Estados Unidos perde dentro de casa. Antes, o pré-olímpico, tinha o PAN. Os Estados Unidos ia com sua melhor força. Nunca tinha perdido dentro de casa. Foi a única equipe naquela época, a primeira equipe que botou mais de 100 pontos na equipe americana. Logo 120. A gente jogava ainda o jogo que o mundo fazia, que era o jogo de correria. Iugoslávia, União Soviética, Estados Unidos e Brasil, inclusive. E vencemos, afrontando os caras, desafiando eles no seu campo. Desafiando mesmo, deixando o cara livre, mandando arremessar. E eles entraram no nosso jogo e nós tivemos uma vitória inesquecível. Eu tenho uma honra enorme de ter participado desse time. Esse time de verdadeiros homens que renunciaram família, tudo para treinar muito. Valdir Barbante, nosso preparador físico, deixou a gente na ponta dos cascos, a gente voava em campo. Foi uma e vitória o técnico que falava, Oscar, Marcel, grandes vitórias, grandes riscos. Você pode jogar administrando, mas só vai ter uma vitória grande se você arriscar. Porque para ganhar dos Estados Unidos não dá para jogar no arroz com feijão, né, Oscar? Não, a gente iria perder 10 jogos seguidos. Nós jogamos o nosso jogo, arriscamos bolas de 3 pontos, metemos as bolas. Nós estávamos muito treinados. Atingimos a forma 2 jogos antes da final. Passamos por cima Venezuela e México, que nem um trator. E ganhamos aquele jogo maravilhoso, uma coisa que eu não esqueço nunca e falo disso todo dia. Você saiu na primeira página do New York Times, né? Marcel e a Mauri abraçados, desse tamanho a foto no New York Times. É para guardar, revista Time, uma página nossa. Olha, Sport isso Illustrated, 5 causou páginas. um grande trauma no David Robinson. Hein? É mesmo. É verdade, porque ele na época ainda não jogava na NBA, não é isso? Ele era universitário. Ele era universitário, que era o time universitário. Ele tinha sido campeão mundial em 86. Os Estados Unidos já tinha ganho um Pan-Americano com o Michael Jordan, final com o Brasil. Tinha ganho uma Olimpíada, 84, com o Michael Jordan. E depois o Mundial com 86. Imbatíveis. E vamos fazer um Pan-Americano. E todo mundo vai para lá para ser segundo, como foi com o Dream Team. A gente queria tirar foto com os caras, não queria nem jogar. E deu errado para eles. Deu errado. Não tinha o hino do Brasil. E o Robson Caetano lembrou bem, né? Traumatizou o Robinson, né? Robinson, você se lembra bem daquele Pan-Americano, né? Eu lembro muito bem daquele Pan-Americano, porque eu cheguei nesse Pan-Americano com chances reais da medalha de ouro na prova dos 200 metros. E acabei tendo uma pequena lesão na coxa, na posterior da coxa direita, e acabei ficando com a medalha de prata. Mas acabou dando tempo de nós irmos para assistir alguns jogos. E essa final em Indianápolis, com Oscar, olha, foi a coisa mais linda que eu já vi na vida, porque realmente, como a gente sempre fala sobre patriotismo, sobre amor à pátria, amor à bandeira, mas nesse dia, um povo inteiro estavam jogando com esses meninos na quadra. Era uma coisa impressionante. E assim, o Oscar fazia assim com a bola, ela a bola caía, né? O Marcel também. Ele dava um bico na bola, ela caía. E esse cidadão que está aí ao seu lado... Se fosse fácil, ao seu lado, viu, Rodrigo? Você não sabe o que eu treinei, meu amigo, mas treinei demais para ser chamado de mão santa. Que nada, treinou nada, a mão é santa. O Maurício queria contar uma história aí também, Maurício? Então, o ginásio hoje não existe, nem existe mais, virou um estacionamento, né? Agora deve ser uma outra coisa qualquer. Ficaram tão traumatizados que derrubaram o ginásio. É o chamado arrasa quarteirão mesmo. E a premiação?
Não tinha um hino. Não tinha um hino Nós brasileiro. ouvimos o ensaio do hino americano meia dúzia de vezes antes do jogo. Essa é uma história muito boa do Pan-Americano. Não tinha um hino. E foram buscar o hino no campo de futebol. Porque lá tinha hino da seleção de futebol. E botaram o hino, e botaram um pedacinho do hino que a gente cantou depois, um monte sem a música. E os caras estavam tão despreparados que botaram o hino do começo outra vez, meu amigo. Dava todo mundo dando risada disso. Pra você ver como eles não estavam preparados mesmo. Mas naquele dia vocês nem brigaram com nada, né? Os caras Inverteram a premiação. Geralmente o masculino se premia depois. Botaram o feminino, que eles ganharam. Eles ganharam. Para ser premiado depois da gente. Fizeram uma patriotada aí. E né? outra, em 88, quando a minha geração, essa geração, estava no melhor da sua forma, no melhor. Chegava ao cúmulo de a gente estar andando na rua e um time americano qualquer do outro lado, cada um falava, Oscar, dá uma finta aqui que eles pulam lá. Só para você ter uma ideia, quando acabou o jogo que os Estados Unidos ganhou de nós, falta de total humildade, eles prepararam o time para jogar contra o Brasil, esquecendo que tinha União Soviética, que tinha Iugoslávia. Nesse jogo com o Brasil, Dan Marley me marcava e ficava, not today, man, not this year, not today, man. Eu falei, cala a boca, você acha que eu vou ficar nervoso com o que você está falando? De puta idiota. E quando acabou o jogo, manchete estampada no jornal do Anderson, que jogou lá e jogou aqui. Nightmare is over. Quer dizer, eles tinham superado o pesadelo de 87, O pesadelo né? acabou. Isso Um foi ano depois. Em 88, que foi Seul, né? Olimpíada, onde a minha geração estava no auge da forma, onde a gente jogou melhor e subestimamos a Espanha e perdemos com a Espanha, o que nos tirou de um cruzamento com a Austrália, que como a gente estava naquela época, ninguém ia ganhar da gente. Fomos jogar contra a União Soviética, que venceu as Olimpíadas, e perdemos de 2 pontos. E Israel matou o Saboni. O Saboni fez 4 pontos aquele dia. As histórias do Oscar. O legal de ter gente com história é isso, né, Maurício? O Robson Caetano aí no atletismo, o Oscar aqui. E eles conhecem histórias não só dos esportes que praticavam, mas os bastidores, né, de eventos desse tipo. Eu queria pedir a ajuda de vocês aí, Maurício, você que está aí ao lado do Robson, para a gente falar um pouco mais dos outros esportes também, né? O Bruno agora há pouco mostrou ali os saltos ornamentais, a natação. Você está se preparando para narrar muitas medalhas na natação. Quais são as informações sobre a equipe de natação que vai para Guadalajara, hein? Então, sobre os saltos ornamentais de que falou o Piscinato, realmente são uma febre no México e a expectativa dos mexicanos é de um confronto Brasil-México, mas tem mais. Vai a elite do Canadá, a elite dos Estados Unidos, Cuba também tem tradição. Olha, vai ser uma das provas mais difíceis, uma das modalidades mais disputadas. Não bastasse ter vaga olímpica em disputa, e também por isso, mas os saltos ornamentais prometem, e por serem essa febre lá no México, os ingressos já foram os primeiros ingressos a estarem esgotados. O Maurício, desculpa te interromper. Eles são essa febre por causa daquela história também. Eles têm aquela tradição do salto na pedra, né? Acho que em Acapulco, não é isso? Isso. Tem a ver com isso? Acapulco. Acapulco. Tá. Exato. E é um esporte tradicionalíssimo lá. Tem história como também na Itália, né? Essa tradição tem na Itália, tem no México. Dentro das piscinas, a expectativa é essa, de ver o César Cielo dominar suas provas. Thiago Pereira vai para também bater marcas, né? Ele que se tornou o maior medalhista das piscinas brasileiras em Jogos Pan-Americanos. Tenho curiosidade para ver como é que vão as moças que do Mundial de Roma para esse Mundial que nós transmitimos agora em Xangai, aqui na Record News e na Record, as moças tiveram um decréscimo de desempenho. Espero um desempenho melhor da natação feminina brasileira. Sempre muita expectativa pelo polo aquático, tanto no masculino quanto no feminino. Imagino que o Brasil vá brigar por pódio e no masculino briga por ouro, como aconteceu nos Jogos Pan-Americanos do Rio. E isso é fundamental, né? Para você ir bem no quadro geral de medalhas, tem que ir bem em competições também que distribuem muitas medalhas e medalhas individuais, como o atletismo, de que falou o Robson, como a natação. Distribuem muitas medalhas. O Brasil tem que ir bem. Esse é o segredo, essa é a chave para estar lá no topo, brigando pelas primeiras posições no quadro geral de medalhas. Rodrigo. O repórter Bruno Piscinato, Bruno, que vai participar agora, a gente mostrou uma reportagem dele no primeiro bloco, falando das principais modalidades. O Bruno, Guadalajara certamente já vive o clima do Pan-Americano. O que a gente tem aí pela rua? O povo já está no clima do Pan? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aí para essa equipe de craques, Maurício, Oscar, Robson.
Guadalajara vive sim essa expectativa, a cidade está vestida para o PAN, todos os prédios aqui comerciais, os grandes prédios já estão decorados, as praças com objetos com alusão ao PAN. A cidade está em clima, cada dia que passa a gente vai percebendo mais coisas pelas ruas. Boa tarde para você. Aqui para a gente já é noite aqui, mas há uma diferença aí de fuso. Ô Bruno, falando nos eventos, o Brasil lembra muito de Guadalajara por causa da Copa de 70, né? O estádio de Jalisco. Agora não vai ter competição nenhuma em Jalisco. Tem um estádio novo aí para o PAN, né? Exatamente. O estádio Jalisco não vai ser utilizado no PAN. O estádio utilizado vai ser o estádio do Chivas, o Clube Chivas Guadalajara. É um estádio moderníssimo, o mais bonito que eu já vi. Confesso que nunca vi algo parecido. Ele é muito bonito, já está fechado para os ensaios da abertura. E a cidade de Guadalajara vai acolher muito bem os brasileiros, exatamente por isso que você falou. O brasileiro aqui é muito querido por tudo que o Pelé, por toda a Copa de 70 que foi aqui. O Brasil ganhou a final no Estádio Azteca, na Cidade do México, mas toda a campanha brasileira foi aqui em Guadalajara. E sempre tem essa história, né? Eu acompanhei bem isso quando o Brasil cediu aqui o PAN no Rio de Janeiro. O país sede quer fazer bonito, claro, quer disputar com os Estados Unidos, com Cuba. Os mexicanos estão nessa expectativa aí, Bruno? Falam nessa história do quadro geral de medalhas, vão com o melhor time, mas falam qual é a expectativa deles de classificação no quadro geral de medalhas, hein? Os mexicanos eles são um povo que adora esporte, né? Eles querem participar, mas eles sabem que não tem essa potência toda no esporte mundial e nem no esporte pan-americano. Eles se contentam e, na verdade, querem, assim, vão lutar muito por medalha nos saltos ornamentais, como o Maurício disse, aqui é uma febre. Eu estava acompanhando vocês dizerem exatamente os clavados lá de Acapulco. Esse esporte eles adoram, os saltos ornamentais. Taekwondo também é um esporte onde o México é muito forte. E eles vão brigar por medalhas. Eles sonham com uma medalha no futebol. Na verdade, eles sonham com uma final entre Brasil e México no futebol. Mas eles são mais modestos. Eles não querem brigar pelo topo de quadro de medalhas. Não querem sim fazer bonito, mas sabem do que são capazes. E Maurício e Robson Caetano, que vocês fazem alguma previsão? O Oscar aqui também, se estiver fazendo esses cálculos, né? Gosta de fazer esses cálculos, Oscar? Não muito. Fiz muito cálculo com o basquete e de quem vai sempre ganhar de 10 e perder de 8, essas coisas de classificação que sempre tem no basquete. Mas os cálculos para o quadro de medalhas eu não gosto nem de fazer, porque às vezes a gente se decepciona demais com aquele cara que precisava ganhar medalha, com aquela menina que precisava ganhar medalha. Eu prefiro não fazer, porque o que vale é você estar defendendo a seleção brasileira. E se você der o seu máximo, está bem dado. Tá ótimo. Né? Maurício, você faz alguma previsão? Aí o Brasil chegou em terceiro no PAN do Rio de Janeiro, atrás dos Estados Unidos e Cuba, que são as grandes potências olímpicas, né, do esporte olímpico aqui nas Américas, né? Então, e a gente vem numa curva ascendente de 95, 99 para cá. Passamos pela Argentina, foi muito importante ter superado a Argentina. No último PAN, 52 ouros, 40 pratas, 65 bronzes, 157 no total, mas o Brasil era o país anfitrião. Eu imagino que quase isso. O Oscar tem razão. A gente fica fazendo muita previsão e acaba se desapontando um pouquinho. Há sempre quem lembre, os catastrofistas de plantão, principalmente, da Olimpíada de Sydney, em 2000, em que havia a previsão de 5, 6, 8 ouros e acabamos não conquistando nenhum ouro na Olimpíada de 2000. Agora, da mesma forma que a gente tem uma e outra decepção, a gente também, principalmente em Jogos Pan-Americanos, a gente tem muitas boas surpresas. Eu imagino, viu, Rodrigo, não sei se os 52 ouros, mas algo em torno de 40 ouros, 40 pratas. Fizemos quase 160 medalhas no total, 157 no Rio. Eu fico imaginando acima de 130, 140 medalhas no total, com umas 40, 42, 43 medalhas de ouro. Agora, para isso, o Maurício e também a participação do Robson, é importante que haja a conquista de medalhas nesses esportes que dão muita medalha. O atletismo é um caso, né, Robson? Você acompanha bem isso. Além do atletismo, o Brasil tem projetos para desenvolver melhor o boxe, desenvolver o remo, que traz muita medalha. O que você espera desses esportes? Quais são os esportes estratégicos, Robson, nesse sentido, de trazer bastante medalha no geral para o Brasil? Bom, Rodrigo, o que a gente imagina e sempre pensa é que o Brasil, como em 2007 ele foi o país anfitrião dos Jogos Pan-Americanos, agora, com o México sendo anfitrião, ele pode participar em todas as modalidades. Então, dá ao México a possibilidade de repente, ter
um gato mestre, ou então algum atleta que se destaque e conquiste alguma medalha. E o Brasil, a gente tem que lembrar que ele está indo com a maior delegação da história dos Jogos Pan-Americanos. Ele realmente está investindo e apostando muito. A Confederação Brasileira de todos os esportes, o Brasil tem investido bastante e apostado no levantamento de peso, no boliche, no boxe, dando ênfase a esses esportes que não têm tanta tradição no Brasil. Com isso, o Brasil chega para os Jogos Pan-Americanos com reais chances de conseguir um número próximo do que o Maurício disse, acabou de nos relatar. Acho até que fazer uma previsão um pouco mais otimista pode até ser bom. Por quê? Porque os Jogos Pan-Americanos é uma competição em que o brasileiro se dá muito bem, ele se sente muito à vontade, muito em casa. E essa competição é num território mais ameno, mais misto, né? É mais onde não tem tanto americano, não tem tanto brasileiro, é uma coisa mais território neutro, vamos dizer assim. Com isso, o Brasil pode sim ter grandes chances de superar, quem sabe, o número de medalhas dos últimos Jogos Pan-Americanos. Com essa delegação que ele está levando e com a qualidade dos atletas, com a melhoria da qualidade dos atletas, nessa curva ascendente que o Maurício acabou de nos dizer, acho que o Brasil tem chances reais de, nesses esportes que não tem tanta tradição, trazer aí um número maior de medalhas. E aqueles em que temos tradição, né, Rodrigo? Judô, que vai sempre muito bem, né? E o grande adversário aí é Cuba. Tivemos duelos históricos, Brasil e Cuba, no judô, no Rio de Janeiro, no Rio Centro. Inclusive fora da quadra, né, Maurício? Atrás. Inclusive fora da quadra. Você lembra da briga? Você lembra da briga que deu no Rio de Janeiro? Eu tava lá, Verdade. Quase que eu pulei lá no meio para brigar. Pois é, Aurélio Miguel com o Stevenson. E tem um detalhe, Maurício, Oscar e Rodrigo, e Bruno. O judô feminino tem crescido a olhos vistos, né? O judô feminino está realmente numa ascensão muito grande. Tivemos aí muitas medalhistas, inclusive em Jogos Olímpicos, mas falando até de voleibol, vôlei de quadra, vôlei de praia. Então, nós temos realmente uma delegação, uma seleção que está sendo muito bem trabalhada ao longo desses últimos 4 anos. Claro que nós estamos agora pensando no investimento na próxima geração, que é a geração que hoje tem 16 anos, 16, 17 anos, para chegarmos bem nos Jogos Olímpicos aqui no Brasil, mas passando por 2012. Claro. E ainda sobre esportes que dão muitas medalhas, karatê, taekwondo, tênis de mesa. Vamos com chances reais de medalhas e, inclusive, medalhas de ouro nessas modalidades todas. E mais, os tradicionalíssimos, o rei de todos os esportes, que é o atletismo, tanto na pista quanto nas provas de campo, como disse aqui o nosso Robson. A ginástica, que dá muitas medalhas, o Brasil foi muito bem, foi extremamente feliz na ginástica artística nos Jogos Pan-Americanos. A ginástica rítmica, que vai como favorita à conquista da medalha de ouro. A natação, claro, que é outro esporte que é de muita tradição e que também dá muita medalha ao Brasil. A vela. Ciclismo. Agora, o Maurício, tem um esporte que a gente não pode deixar, que é sempre um show do Brasil, que é o futsal, né? No Rio de Janeiro foi um show tremendo. Acho que, de novo, o Brasil vai com a equipe principal. Eu queria só aproveitar a presença do Bruno lá em Guadalajara e perguntar, Bruno, já tem atleta brasileiro treinando aí em Guadalajara? Já tem delegações chegando? Olha, Rodrigo, ainda não chegou nenhum brasileiro. Alguns mexicanos já treinam aqui em Guadalajara. A previsão dos primeiros brasileiros a chegar é por volta do dia 20 e 21 de setembro chega o triatlon e logo na sequência vai chegar o taekwondo, mas eles não vêm para Guadalajara. Algumas confederações brasileiras vão fazer aclimatação, eles vão para São Luís Potosí, que é uma cidade com nível, está muito mais alta com relação ao nível do mar, então eles vão fazer aclimatação nessa cidade e depois vão vir para Guadalajara. Os primeiros a chegar é o triatlon por volta do dia 20 agora desse mês. Falando em aclimatação, é importante a gente lembrar que tem altitude, né, em Guadalajara, Oscar. Então... Claro, não é uma altitude da Bolívia, que lá você precisa se aclimatar mesmo, mas é alguma altitude, apesar de São Paulo ter 800 metros, 900 metros do nível do mar, o treinamento precisa ser feito de maneira que você conte com isso. Vai para lá um pouco antes para se aclimatar, por que não? Vai fazer jogo amistoso, vai fazer disputa amistosa lá onde tem 1.600 metros. Se eu não me engano, é importante. Não temos 3.200, mas nós temos 1.600, a metade, que pode influenciar aqueles que não estejam treinados de verdade. Robson, faz diferença essa altitude de 1.600 para o atleta, para o fundista, para o atleta e também para quem corre corridas mais curtas no atletismo?
Claro que faz toda a diferença. A fisiologia do esporte hoje, e está mais que provada, ela mostra que o atleta precisa se aclimatar para fuso horário e para altitude. Existe essa dependência, essa deficiência do organismo em realmente estar pronto para uma competição. Alguns teóricos dizem que o ideal é chegar, competir e voltar. Então, como nós vamos ter uma delegação que vai estar por um longo período na cidade mexicana de Guadalajara, nós temos que realmente levar. Aqueles que vão para uma altitude um pouco maior e estão descendo, vão encontrar aí uma facilidade muito maior com esse ar rarefeito, como a gente chama. Então, todo mundo fica muito preocupado e realmente é muito necessário para que o atleta não tenha esses sintomas de tonteira e até em alguns momentos, em alguns atletas, sangramento. Então, realmente é importante. Fosse apenas um jogo de futebol, viu, Rodrigo? Daria para fazer, como o Robson disse, de chegar, competir e ir embora. Mas como é o caso de se passar vários dias, 2 semanas, 3 semanas, o ideal, segundo esses mesmos especialistas, é que se chegue pelo menos com 2 semanas, para quem pode se dar ao luxo, 3 semanas. Esse é o ideal para a aclimatação completa aos 1.600 metros. Não é como na Cidade do México, que já é um pouquinho mais elevado, são 2.000 metros, mas 1.600 já fazem uma diferençazinha. Se você se você levar em conta a fisiologia, enfim, tudo que o Robson falou, e mais, para os esportes em que você tem bola, vôlei, futebol, a bola fica um tiquinho mais arisca. Fica assim, a gente está acostumado a ver isso já. Nós vamos ter que encerrar agora, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Ainda bem que a altitude, para quem narra, não pesa tanto a 1.600 metros, né, Maurício? Mas a gente vai antes. Às vezes pesa. Falta fôlego. Mas a gente vai antes de qualquer jeito também, a equipe toda vai chegando, viu, Bruno? Sim. Obrigado pela participação, você que já está em Guadalajara. E nós estamos chegando, aos pouquinhos a equipe da Record vai chegar para a transmissão dos Jogos Pan-Americanos, da Record e da Record News. O Maurício Torres, obrigado pela participação. Maurício, você aí direto do Rio de Janeiro, ao lado do Robson Caetano. E aqui em São Paulo, o nosso Oscar Schmidt. Também obrigado pela participação e também pela história, né, Oscar? Relembrar o PAN de 87. É sempre bom relembrar. É muito gostoso. Pena que mudaram algumas regras e não dá para levar mais o time mais forte, mas de todos os modos é o Brasil que está jogando e nós vamos torcer e comentar muito sobre a equipe brasileira. Quando é que você está indo? Dia 9 de outubro estou indo. Muito bem. Eu estou indo um pouquinho antes. A gente vai ter uma grande equipe lá em várias modalidades, comentaristas experientes, gente que já esteve dentro da quadra para levar a melhor transmissão para você. Mas antes de encerrar, eu gostaria de lembrar que depois do PAN de Guadalajara, a Record e a Record News vão transmitir com exclusividade todos os eventos olímpicos até 2016. É só aqui que você vai acompanhar a Olimpíada de Londres 2012, a Olimpíada de Inverno em Sochi, na Rússia, em 2014 e os Jogos Pan-Americanos em Toronto, em 2015. Até a próxima segunda-feira, às 10h15 da noite. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.